Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar prosseguimento ao meu projeto chamado de Projeto Octópolis, em que vamos sanar algumas dificuldades dos alunos que têm dificuldade muito em matemática aplicado à física, certo? Ou a física aplicada à matemática. A ordem dos fatores não altera o produto. No vídeo anterior, nós aprendemos como lidamos com as somas e subtrações de frações. Nesse vídeo, nós vamos aprender como nós lidaremos com multiplicação e divisão. E aí é aquela velha pergunta que alguns alunos fazem quando estamos em sala de aula. Bom, começamos pela multiplicação. Lembrando que multiplicação não é isso que você está vendo, certo? Como é que procedemos na multiplicação? Por exemplo, nós temos 7 terços e eu quero multiplicar por 5 meios. É bem simples. Nós pegamos os números, lembrando que o número de cima é numerador, o número de baixo denominador. Como é que é o procedimento? Vamos lá. Bem simples. Multiplicamos e tiramos o resultado da cartola lá, aqui que eu fiz um trocadilho, né? Vamos lá. Pegamos os numeradores, que no caso são 7 e o 5, e multiplicamos eles. 7 vezes 5 dá 35. Mesma coisa fazemos com os denominadores, que são 3 e 2. Então, 3 vezes 2 dão 6. E acabou a nossa multiplicação. Simples, cirúrgico e rápido. A divisão. Ora, o que nós fazemos aqui? 2 quintos, a gente vai fazer o quê? Dividir por 7 quartos. Bom, nós não já aprendemos a multiplicação? Então, se nós já aprendemos a multiplicação e achamos ela fácil, a gente vai fazer o seguinte. No lugar dessa divisão, repetimos, a gente vai colocar uma multiplicação. Mas como é que a gente faz? A regra é a seguinte. Repetimos a primeira fração. Eu vou até botar aqui para vocês entenderem. Repetimos a primeira fração. No lugar do sinal de divisão, trocamos pelo sinal de multiplicação. E a segunda fração, que era 7 quartos, a gente inverte ela. Como é que a gente faz? Tá vendo aqui? A gente inverte. No lugar do 4 que estava em cima, colocamos o 7. E no lugar do 7 que está em cima, colocamos o 4. E aí, meu irmão, é fácil. Como é que a gente vai fazer? A gente procede do mesmo jeito que a gente procedeu antes. Pega os numeradores e multiplica. 2 vezes 4 dá 6, dá 8, quer dizer, desculpam. E 5 vezes 7, que dá 35. E acabou o nosso problema. Viram como é que foi fácil? Fácil e simples. Vamos lá. Agora vamos retomar aquele problema que a gente teve lá no vídeo 1. Como é que a gente vai resolver isso aqui? Relembrando, a gente pegou esses dois resistores e aplicou a técnica de fazer o produto pela soma entre os dois, ou seja, 15 vezes 12 dividido por 15 mais 12, que deu o resultado como 20 terços. A gente não queria dividir o 20 por 6 para se dar 6,67, né? Então, o que a gente vai fazer agora, que a gente já aprendeu soma, subtração, multiplicação e divisão? A gente vai pegar este resultado, que a gente vai pegar esses dois resistores, transformar em um, e fazer em paralelo com 10. Beleza. Aí, ó, esse aqui representa esses dois, que é 20 terços, vezes o 10, dividido por 20 terços mais 10. Ora, a gente já aprendeu. Como é que a gente lida com isso aqui? Multiplicação, numerador vezes numerador, 20 vezes 10, certo? E denominador vezes denominador, 3 vezes 1. Por que eu coloquei o 1? Porque quando a fração está sozinha, é porque tem 1 embaixo. Mesma coisa a gente fez aqui na soma. Ora, como é que a gente aprendeu na multiplicação? Não multiplica os numeradores. 20 vezes 10 dá 200. 3 vezes 1 dá 3. Aqui a gente tirou o mínimo, multiplicou entre 3 e 1.
que é bem fácil, que dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 20 dá 20. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 10 dá 30. Beleza. Então ficou 20 terços em cima. E como a gente tem o mesmo denominador, somos numeradores. 20 mais 30 dá 50. Aqui a gente tem uma divisão. O que a gente faz? Repete a primeira fração, que é 20 terços. No lugar do sinal de divisão, a gente coloca a multiplicação e inverte a segunda. Aqui não era 50 terços, fica 13/50. Beleza, agora a gente multiplica normal. Antes de multiplicar, a gente pode simplificar. Como é que a gente simplifica? Desculpa, vamos voltar aqui atrás um pouco. Vamos voltar. Aqui, ó. A gente pode cortar esse zero com esse zero. Então, 20 vezes 3. E 3 dividido por 3 também a gente pode cortar. Então, sobrou o 20 em cima e o 5 embaixo. Pronto. Resolveu o nosso problema. E aí ficou fácil. 20 dividido por 5 não dá 4. Então, quer dizer que o resistor equivalente aqui dá 4 ohms. Certo? Se a gente tivesse aplicado, dividido aqui no comecinho 20 por 3, daria 6,67. Aí daria um bolo danado aqui. E talvez vocês nem conseguissem encontrar o 4 ohms, porque se embananariam no meio do processo. Mas como a gente já está craque em soma, subtração, multiplicação e divisão, ficou fácil de resolver o problema. E aí vamos resolver o resto do problema, para ficar fácil. Ora, o que ele quer no problema? Ele quer, na associação abaixo, determine a corrente elétrica que sai do gerador. A gente não sabe a corrente. E o valor das correntes que passam por cada um dos resistores. Porque como nós sabemos, quando a associação, o circuito está em paralelo, a DDP vai ser a mesma, ou seja, vai ser 120 volts, mas as correntes elas vão se dividir em cada resistor, ou seja, cada resistor vai ter uma corrente específica. Mas se eu somar todas, dá essa corrente aqui, no final. Ok? Então aqui eu coloquei novamente o nosso circuito. E aí os dados do problema. A DDP, que é o U, que é 120. O resistor equivalente que a gente acabou de encontrar. E a gente quer saber qual é a corrente, que é essa aqui. Certo? Ora, se a gente quiser saber a corrente, a gente aplica a fórmula U sobre resistor equivalente. O U é 120, resistor equivalente é 4. Só é dividir 120 por 4, que dá 30 amperes. Então, 30 amperes é essa corrente aqui total, certo? Mas, além disso, a gente quer saber a corrente que passa por cada um desses resistores. O que a gente faz? Pegamos o primeiro resistor. Como eu falei para você, a DDP é a mesma, ou seja, o 120 é aqui, aqui e aqui, ok? Então, procedemos aos cálculos. O é 120, o primeiro resistor que a gente vai colocar aqui, eu vou colocar da esquerda para a direita, é 10, 120 dividido por 10 dá 12 amperes. Segundo resistor, DDP 120, segundo resistor 15, 120 dividido por 15, que dá 8 amperes. Terceiro resistor, 120 dividido por 12, que é o terceiro resistor, 120 dividido por 2 dá 10 amperes. E olha só que legal. Essa corrente aqui, eu não falei que é a soma de todas elas? Ora, se eu pegar a corrente total, vai ser a soma dessa primeira, mais a soma dessa segunda, mais a soma dessa terceira. Ou seja, 12 mais 8 dá 10, mais 10. E 12 mais 8 dá mais 10 dá os mesmos 30 que a gente acabou de encontrar. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido direitinho o que eu quis dizer, passar para vocês. E próxima vez a gente vem com mais atividade, correto? Não esqueçam de dar o like e até a próxima oportunidade.